Olá pessoal, boa noite. Espero que tenham passado um bom final de semana, baterias recarregadas, prontos para essa segundona brava, né? Hoje já começa a semana, aula do Marcão aqui, gestão da produção e logística, material pesado, muita coisa para ver, muita coisa para ler, mas temos que encarar as dificuldades, não é, pessoal? Lógico que não é uma dificuldade a nossa disciplina, conhecimento nunca é demais. Mas vamos lá. Como de costume, temos muita coisa para ver, muitas coisas interessantes hoje. Trouxe algumas coisas para acrescentar o nosso conhecimento. As interatividades também são bem interessantes e gostaria de contar muito com a opinião de vocês. Preparados? Se não tiver também, pode tratar de se preparar, se dar uma ajeitada na cadeira que a gente vai começar. Beleza? Vamos começar, pessoal. Então, a gente retoma, né, o assunto da aula passada. A gente está falando sobre logística e vocês já estão começando a ter uma certa ideia do que é logística. Hoje a gente vai diferenciar o que é logística do supply chain. Vamos falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho sobre os processos de negócio. Vamos falar e diferenciar os modais de transporte existentes, né? Vamos falar também das estratégias utilizadas pela logística integrada. Mas eu já vou começar fazendo a chamada da nossa primeira interatividade, que deve acontecer mais ou menos daqui uns 25 a 30 minutos, e que vocês já vão começar a pensar e vão formalizar, utilizando o que a gente vai ver nesses 25, 30 minutos, para fechar a resposta de vocês. Na opinião de vocês, o que vocês acham que são os grandes empecilhos, os grandes desafios, os grandes percalços existentes no sistema logístico brasileiro? Por que a logística brasileira não é melhor? Ou quais são as grandes dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras no assunto logística? Está lançado a primeira interatividade, pessoal. Daqui uns 25, 30 minutos, quero o retorno com as respostas. Fechado? Então vamos começar. Quer dizer, vamos começar efetivamente. A gente finalizou a aula passada falando que o nosso processo de negócio, basicamente, ele é formado por 3 tipos de atividades. A primeira são as atividades que agregam valor, que são as atividades percebidas pelo nosso cliente e que nos trazem um retorno financeiro. Segundo, existem as atividades que não agregam valor, ou seja, atividades que não vão me trazer retorno financeiro, mas são atividades necessárias para eu poder desempenhar as atividades que agregam valor. E por último, a terceira categoria, as atividades que não agregam valor e realmente só me atrapalham. Ou seja, são as atividades problemas das organizações, cujo foco gerencial é eliminá-las. Então, atividades que agregam valor, que trazem retorno financeiro, que são perceptíveis aos olhos do cliente, as que não agregam valor, mas que são importantes para o desenvolvimento das atividades que agregam, e as que não agregam valor e que realmente são problemas e que eu preciso eliminar. Perfeito? Baseado nesses 3 tipos de atividades, nós podemos dar alguns exemplos muito importantes de alguns processos de negócio existentes na nossa organização. Por exemplo, existe um processo de negócio para que eu realize o pedido, levante todas as informações, faça a produção, né? E atenda esse pedido até que o meu cliente possa pagá-lo e o dinheiro entra no meu caixa. Ou seja, venda, suprimentos, produção, distribuição, pagamento. Esse é um processo de negócio. Eu também tenho, e nós falamos bastante disso, né, umas 2 ou 3 aulas atrás, que da geração da ideia, da transformação em conceito, da passagem pela engenharia, pelo desenvolvimento deste produto,
até ele estar apto a eu fazer esse lançamento para o meu mercado consumidor, para o meu cliente, isso também é um processo de negócio. São vários processos que formam, desde a geração da ideia até eu colocar esse produto no mercado. Outro exemplo de processo de negócio é da entrega do produto e os serviços de pós-venda, né, de atendimento ao meu consumidor, e até hoje, né, a gente encontra em algumas empresas a preocupação no descarte, né? Inclusive tem uma reportagem interessante esse final de semana que existem poucas entidades públicas que são voltadas para o descarte de material eletrônico. Não sei se vocês viram, tá? Mas é uma coisa preocupante, eu não posso estar jogando isso em qualquer lugar. Muitas vezes as empresas têm que ser responsáveis por esse descarte. Então esse também é um outro processinho de negócio, tá? Perfeito até aqui, pessoal? Beleza. Todos os meus processos, né? Todos os meus processos, eu posso fazer uma diferenciação bem básica. Existem processos operacionais e processos de apoio. Os processos operacionais são aqueles ligados ao meu produto, à minha produção e à minha distribuição. Perfeito? Nesse caso aqui, no nosso exemplo, no slide, eu tenho aqui, ó, compreender as necessidades do meu cliente, né, que é uma atividade do marketing, desenvolver a missão estratégica da empresa, desenvolver os produtos e serviços, fazer o marketing e vender, né, não posso falar muito de marketing aqui, porque não é muito minha praia, quem entende bastante aqui é o professor Ricardo. Produzir e distribuir para a indústria um determinado produto, produzir e distribuir serviços para as empresas de serviço, faturar e prestar assistência. São alguns exemplos de processos operacionais. E quais são os meus processos de apoio, pessoal? Vamos lá. Desenvolver e gerenciar os recursos humanos, né? Parte de RH, TI, tecnologia de informação, gerenciar recursos físicos e financeiros, ou seja, o meu departamento financeiro, executar programas de gestão ambiental, toda a parte de gestão ambiental da organização são processos de apoio, gerenciar relações externas e gerenciar melhorias e mudanças. Lembra lá atrás, bem lá atrás da primeira aula, que a gente tinha aquele quadrinho entre funções centrais e funções de apoio? Pois é, funções centrais, produção, marketing, não é? As funções de apoio, RH, finanças, tecnologia de informação, são processos de negócio e são processos que estão interligados. Beleza? Ok. Pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre logística integrada e supply chain management? Ó, hein? Que inglês potente. Ou seja, qual a diferença entre logística integrada e gerenciamento da cadeia de suprimentos? Existe um órgão especialista, né, e que é a referência no mundo sobre o assunto de logística e o assunto de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que em 1986 ele deu a seguinte definição de logística. Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Esse é o conceito de logística. Tá. Passou um tempinho, passaram-se alguns anos, esse mesmo órgão aqui, ó, Council of Supply Chain Management Professional. Esse é o nome dos fera lá. Aqui, pessoal, ainda é logística. Não é supply chain. Por quê? Eles deram uma nova definição de logística, levando em consideração o supply chain, o gerenciamento da minha cadeia de suprimentos. E aí eles disseram o seguinte,
que a logística é a parte do processo de supply chain, é a parte do processo do gerenciamento dos suprimentos, que planeja, implementa e controla eficientemente o fluxo e armazenagem de bens, serviços e informações do ponto de origem ao ponto de consumo, de forma a atender às necessidades dos clientes. Então, a logística está vinculada ao supply chain. Para a gente fechar o nosso conceito, esse mesmo conselho, o Conselho Profissional de Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos, disse o seguinte, que o Supply Chain Management, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, é a integração de processos chaves a partir do usuário final. Lá na ponta, comecem a visualizar aquela figurinha da integração vertical que nós vimos lá na segunda aula. Lembra daquela figurinha? Do calçadista, do fornecedor de couro, do curtume, do abatedouro? Puxem pela memória lá aquela figurinha. Então, a integração de processos chaves a partir do usuário final até os fornecedores primários, até lá no abatedouro, com o objetivo de prover produtos, serviços e informações que adicionem valor para os clientes e acionistas da empresa. Percebem aí já uma diferença que o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele leva em consideração desde o fornecedor, o primeiro fornecedor lá na primeira camada, ou melhor, da terceira camada, ou quarta camada, depende da cadeia, e o usuário final. Entre o usuário final e a minha empresa, pode ter o varejista, o distribuidor e a minha empresa, ou mais elos dentro dessa cadeia, tá? Beleza? Ok. Tem um autor chamado Pires, que em 2004, ele diz o seguinte, para que a gente tenha um perfeito entendimento do que é o conceito de logística integrada, a gente precisa estudar bem a integração de 3 atividades chaves. Quais são essas atividades chaves? A logística de suprimentos, que é responsável pelos sistemas de abastecimento de suprimentos, pelo transporte e pelo estoque, do lado do fornecedor. A segunda atividade é a logística interna da minha empresa. O planejamento e controle da produção, a movimentação dos materiais, o fluxo dos materiais dentro do meu processo produtivo e os meus estoques, tanto de matéria-prima, como material semi-acabado e como produto acabado. E por fim, eu preciso entender a logística de distribuição, que vai ser responsável por todos os sistemas de distribuição, pelo transporte da minha empresa para o lado do usuário, os estoques e a armazenagem. Ó, fornecedores, clientes. Perfeito? Joinha? Ok. Ó que figura bacana. E o que essa figura quer dizer? Falta aqui apenas suprimentos, produção e distribuição. O que essa figurinha quer dizer aqui pra gente? O conceito do supply chain é uma evolução da logística, tá? E posso dizer com toda certeza que a logística integrada, ela é responsável pelos processos operacionais da minha empresa
com seus fornecedores e seus clientes, processos operacionais. O supply chain já tem uma visão além das fronteiras. O que significa isso? O supply chain já é uma visão estratégica, por isso que ela está aqui, ó, no topo da pirâmide. Ou seja, esta visão estratégica me permite analisar a cadeia como um todo e as integrações necessárias entre os processos existentes em toda a cadeia, desde a minha fonte primária até o usuário final. Então, logística, operacionalização, supply chain, integração estratégica de todos os processos dentro da minha cadeia, desde a fonte primária até o meu usuário final. Por isso que está aqui a nossa famosa pirâmidezinha aqui. Ok? Perfeito, pessoal? Continuando. Essa figura aqui, justamente, vem para ilustrar isso que a gente está fazendo. Se nós formos analisar a cadeia como um todo, lembra do nosso calçadista, lá quando a gente conversou sobre integração vertical? Esse calçadista, ele possui processos operacionais de marketing, de compras, de finanças, de logística, pesquisa e desenvolvimento e de produção. Da mesma forma que, para que isso funcione, ele precisa dos processos de apoio. Gestão do relacionamento com o consumidor, a gestão dos serviços ao consumidor, a gestão da demanda, o preenchimento dos pedidos, a gestão do fluxo de manufatura, a gestão do relacionamento com os fornecedores, o desenvolvimento e a comercialização de produtos e a gestão de retornos. O supply chain, ele busca o quê? O entendimento que esses processos operacionais e esses processos de apoio também acontecem nos outros elos. Lembra, no fornecedor aqui do couro, esse cara também vai ter os processos operacionais aqui. E vai ter os processos de apoio. O curtume, que fabrica o couro, que trata o couro, também vai ter os processos operacionais. O supply chain, ele busca o quê? Definir uma estratégia em que todos esses processos se interajam, se integrem através do fluxo eficiente dos produtos e, mais ainda, do fluxo eficiente das informações. Mais uma vez, pensaram que fosse fácil, né? Mas é de extrema necessidade e extrema importância e vital hoje para a sobrevivência das organizações. Ok? Joia. Quais são os cenários, então, que justificam a importância do perfeito gerenciamento e da implantação do gerenciamento da cadeia de suprimentos? Menos verticalização. Lembra quando eu falei, eu não sou a favor da verticalização, sou a favor do desenvolvimento de parceiros. A logística integrada, o supply chain, vem justamente o quê? Dar fundamento a isso. Eu vou diminuir a verticalização através do desenvolvimento de mais fornecedores específicos. Eu não vou trazer esses processos para dentro da minha organização. Não é minha competência. Eu vou desenvolver fornecedores que trabalhem junto comigo dentro das minhas especificações. Eles vão ser o quê? Especialistas nessas atividades. Extrema competição acirrada hoje no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Maximizar o desempenho de um elo. Lembram daquela frase que a gente falou bastante? A eficácia de um elo não garante a eficácia do todo. Nesse desenvolvimento desses fornecedores, que são os meus parceiros,
eu estou o quê? Garantindo o sucesso da minha empresa. Se eu for extremamente eficiente, mas os meus fornecedores não me acompanham, de nada adianta. Da mesma forma que dentro da minha fábrica eu tenho um processo produtivo extremamente eficiente, mas os outros setores não funcionam da mesma forma, ou também são extremamente eficientes, mas não são integrados, eu não garanto o sucesso da minha empresa. Ok? Compartilhamento de informações. Se eu estou desenvolvendo esse zero, se eu estou desenvolvendo esses fornecedores, eu também vou ter o compartilhamento de informações para melhorar tanto o trabalho deles quanto o meu. Processos de negócios horizontais, que vai justamente contra a verticalização. E hoje, a grande exigência do mercado consumidor pela customização. Os clientes querem se sentir mais únicos, né? Já existe essa preocupação da especificidade de você poder fornecer e atender uma necessidade única de um determinado cliente, né? A gente está caminhando para isso. Redução do número de fornecedores para poucos parceiros que realmente caminhem juntos. Vou utilizar da terceirização. ênfase na flexibilidade em função da exigência do mercado, os meus processos devem ser flexíveis. Coordenar plantas descentralizadas e distantes, o chamado global sourcing. O que significa isso? Mesmo eu tendo uma empresa, eu posso ter partes do meu processo distantes, fora do estado, fora do país, mas aonde eu consigo melhores serviços, redução de custos, e eu tenho que ter esse gerenciamento. Por exemplo, conheço fábricas de caminhões que se fabrica um caminhão aqui, mas um determinado eixo é fabricado fora do Brasil. Por quê? Existe tecnologia, existe mão de obra especializada e existe esse gerenciamento do parceiro. As empresas de telemarketing, grandes empresas de telemarketing, estão migrando as suas centrais para fora dos grandes centros, em função da redução do custo de mão de obra. Tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração e é importante. O empowerment. Lembra que a gente falou? Esse empowerment está relacionado ao quê? A valorização do meu colaborador, a valorização da minha mão de obra. E por fim, cada vez mais existe a necessidade das organizações em lançar novos produtos cada vez mais rápidos. Ok? Tranquilo? Nenhuma pergunta até agora? Então vamos tocar o barco. Beleza. A logística como fonte de vantagem competitiva. Mas para que essa logística realmente se torne um fator que me gere vantagem competitiva, eu preciso ter um entendimento completo da onde eu estou inserido. Eu preciso ter um entendimento completo da minha cadeia de valor, tá? E existe uma ferramentazinha, né, que é muito utilizada pelo pessoal de marketing na análise de ambientes, que são as 5 forças de Porter, tá? Essa ferramentazinha, né, ela segue um padrão que eu preciso analisar os seguintes aspectos. Primeiro, para que eu tenha o completo entendimento do ambiente, da cadeia onde eu estou inserido. Qual é a ameaça de novos entrantes? Ou seja, qual é o risco da entrada de novos fornecedores de um determinado produto? Da mesma forma, quais são as barreiras existentes no mercado para que dificulte ou para que não aconteça essa entrada, né, de novos fornecedores? Preciso entender também como é a rivalidade existente entre as empresas. Se eu estou inserido em um determinado mercado em que esses fornecedores produzem produtos iguais ou similares ao meu, como é que funciona essa rivalidade? Como é que funciona essa concorrência? Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Qual é a ameaça que eu corro de ser substituído por um outro produto, do meu produto, né, em função de uma falta
de um defeito, alguma coisa, ser substituído por um produto do concorrente. Poder de negociação dos compradores. Ou seja, se eu estou num mercado onde existe uma grande quantidade de fornecedores fornecendo o mesmo produto, qual é o poder de negociação que os clientes têm sobre esse mercado? Olha a dificuldade. Da mesma forma, qual é o poder de negociação dos fornecedores? Eu tenho um determinado produto em que a matéria-prima está na mão de um fornecedor ou pouquíssimos fornecedores. Qual é a força desses fornecedores sobre este mercado que eu estou inserido? Tá? Então é apenas uma ferramenta onde as pessoas sentam, vão ao mercado e levantam essas informações para que eu tenha o perfeito entendimento do que acontece ao meu redor, do que acontece no meu ambiente, do que acontece na minha cadeia de valor. Ok? Beleza. Aqui só mais uma vez para a gente ilustrar que as organizações são formadas por atividades de apoio, gestão de RH, pesquisa e desenvolvimento, compras e por atividades primárias. A logística de entrada, toda a parte de suprimentos e estoque de matéria-prima. As operações que vão transformar essa matéria-prima em produto acabado. A logística de saída, que vai permitir que eu distribua o meu produto e que chegue até o cliente. A área de marketing e vendas, que me permite o meu cliente chegar até o meu produto, né? E sentir quais são as necessidades do meu mercado. E mais do que nunca, eu preciso de serviços de auxílio e serviços de atendimento para o meu consumidor. Logicamente que dependendo do mercado onde você estará inserido, essas atividades podem ter pesos diferentes com relação ao sucesso organizacional, tá? Então, existem processos operacionais, processos de apoio, ok? Perfeito. Então, pessoal, o que é logística? Se alguém perguntar para vocês o que é logística, vocês não podem mais responder que é alguma coisa relacionada a transporte. Logística é disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, ao mínimo custo para a minha empresa e oferecendo o melhor serviço para o meu cliente. De bate pronto, logística é o produto certo, colocar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, no mínimo custo. Se eu falhar algum desses aqui, dá zica. Eu posso ter o produto certo, na quantidade certa, mas está no lugar errado, insucesso. Posso ter o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, mas no tempo errado, danou-se. É a mesma coisa que eu querer desenvolver um produto para a Copa do Mundo e disponibilizar esse produto em agosto. Nossa, você tem um produto perfeito. Meu processo produtivo atende a demanda. Vou colocar próximos dos estádios, nos grandes centros. Custo baixíssimo, só que em agosto. Adiantou alguma coisa? Não. Ok. Tudo isso determinando o que, quando e onde produzir e adquirir, o que, quanto e onde armazenar, quando e como produzir e transportar. Simples assim. Logística integrada é assim que tem que funcionar. Tá? Esses são os grandes objetivos. Ok. Aquilo determina o que é a logística integrada. E aqui eu tenho o meu ciclo. Ciclo não tem acento. Crítico. Este é o ciclo crítico da logística. Esse cara aqui é o meu cliente.
a manutenção dos meus estoques e o transporte. Se alguém chegar para vocês e perguntar qual é o ciclo crítico da logística, cliente, manutenção dos estoques e transporte. Ciclo crítico da logística, cliente, estoque, transporte. Ok? Fechado? Tá. Dentro do desenvolvimento das minhas atividades de logística, eu também posso dividir em dois grandes grupos, as atividades chaves e as atividades de suporte. Essa divisão foi um especialista em logística, aliás, um dos grandes autores, tenho livros em casa dele, que é chamado de Balu. Não precisa dar risada não, pessoal. O nome do cara é isso aqui, ó. Balou. O cara é referência acadêmica para gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? E ele dividiu essas atividades em dois grandes grupos. Essas atividades chaves estão presentes em todos os processos relacionados à logística e as atividades de suporte nem sempre estão ali participando, nem sempre existem. As atividades chaves são a gestão de estoques, a previsão de demanda, a área de compras, a gestão do fluxo de informações e processamento de pedidos é referente ao fluxo de informações para o perfeito gerenciamento da parte de compras, da parte de estoques, da parte de distribuição, ok? Os padrões de serviço ao cliente. Qual é o nível de serviço que o meu cliente exige? Qual é o modal de transporte que eu vou utilizar? E por fim, a gestão de transportes, o processo de roteirização, o processo de consolidação de cargas, ok? As atividades de suporte estão relacionadas à gestão da armazenagem, ou seja, o layout, o tamanho do espaço, o manuseio dos materiais, os equipamentos que são utilizados, a área de compras, a gestão do transporte, a manutenção das informações e a cooperação, que é super importante, com a área de produção. Ok? Então, atividades chaves, gestão de estoques, gestão do fluxo de informações e processamento dos pedidos, padrões de serviço aos clientes, gestão de transportes. Atividades chaves, que nem sempre estão presentes. A gestão de armazenagem, o manuseio, compras, gestão de transportes, manutenção da informação e a cooperação com a produção. Perfeito? Ótimo! Fechamos a primeira etapa da parte de logística. E agora a gente entra na unidade 7, que é quais são os sistemas de transporte e a infraestrutura existente, infraestrutura logística existente no Brasil. Ok? Vamos começar mais essa unidade? Vamos embora. Perfeito. Pessoal, é muito engraçado que se você sair na rua ou em qualquer lugar que você vá, e se você perguntar a qualquer pessoa, sendo ele o mais leigo que existe, se você perguntar para ele o que é logística, com certeza a resposta vai ser alguma coisa ligada a transporte ou a estoque. Por quê? Desde a idade antiga, dos primórdios, justamente a logística estava pautada sobre isso, tá? Sempre os assuntos ou os conceitos ligados à logística estavam sempre ligados à dimensão de tempo e à utilização do lugar, ok? Fundamental para que seja atingido o objetivo logístico. O que significa isso? O transporte é um pilar fundamental do meu sistema logístico. O custo de transporte impacta fundamentalmente o desempenho da organização em relação ao nível de serviço ao cliente. Se a gente falar que a logística é formada pela armazenagem, pelo transporte, pelo processo de compras e tal, o mais custoso, com certeza, é o transporte, tá? Esses assuntos, estoque, transporte,
é a relação mais discutida na logística, né? O que é melhor, eu transportar ou eu estocar? Isso não vai ter fim nunca, né? E justamente todas as grandes discussões e as grandes decisões das organizações estão pautadas sobre esses dois aspectos. Perfeito? Ok. Então, pessoal, lembra da nossa figurinha? A importância da relação com o marketing e a logística integrada está pautada nessa intersecção aqui. Na praça, no serviço ao cliente. Pois bem, mas o que a gente está querendo dizer basicamente nessa unidade, né, falando sobre a infraestrutura do sistema logístico no Brasil, é que se eu tirar esse pilar aqui, o transporte, eu comprometo todo o sistema. Ok? Ou seja, o transporte é um pilar fundamental para sustentar toda essa estrutura aqui. Perfeito? Joinha? Alguns números dos custos logísticos no Brasil. E depois da interatividade eu ainda vou complementar aí com algumas informações, só para vocês ficarem assim de boca aberta, para você ver como é que a coisa é feia. Então aqui a gente tem os custos em reais pelas modalidades de transporte existentes no Brasil, tá? A discriminação de alguns valores, aqui por exemplo na cobertura, significa que em média as empresas brasileiras, elas mantêm um estoque para 85 dias. Ou seja, se elas pararem de fabricar, elas ainda têm produto para 85 dias. Mas o mais importante que eu chamo a atenção é isso aqui, ó. O custo logístico no Brasil, o custo total logístico no Brasil representa 12,1% do PIB. Essa mesma relação nos Estados Unidos, o custo logístico representa 8%. Se aqui no Brasil a gente conseguisse derrubar de 12,1% para 8%, geraria uma economia de 83 bilhões de dólares. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa ineficiência, né, do sistema brasileiro. Perfeito? Beleza, pessoal. Lembra da minha perguntinha? Quais são os desafios? Quais são os grandes percalços que as empresas brasileiras enfrentam no desenvolvimento do seu sistema logístico? 4 minutinhos e eu quero bastante participação. 4 minutinhos e a gente já volta. Até mais, pessoal.
E aí, pessoal, na opinião de vocês, quais são os grandes desafios? Já tem uma primeira aqui, ó. João Pessoa, o aluno Max. Max, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, pessoal de João Pessoa. Destacaria a ineficiência nos transportes. Pouco investimento em estradas e quase nenhum investimento em transporte ferroviário. Perfeito, isso também são as grandes dificuldades. Pessoal de Paranapanema, boa noite, pessoal. Carga tributária, falta de investimentos na infraestrutura. Boa, também são desafios. Aliás, carga tributária é desafio para qualquer área, né? Pessoal lá do bairro Paraíso, em São Paulo, boa noite. Obrigado pela participação, Paulo, Francisco e o José Cássio. Falhas em todo o sistema de transporte, seja terrestre ou marítimo. Alto custo de impostos e a guerra fiscal entre os estados. Boa. Tudo isso é barreira, é... Pessoal aqui da Lafayette de Ribeirão, fazia tempo que não participava, hein? Professor, temos poucos investimentos no país quando falamos em logística. Seja na parte rodoviária, na hidroviária, ferroviária, aérea e portuária. Se você parar para pensar, todos estes... todos esses citados têm muitas deficiências no seu funcionamento e isso se deve ao pouco investimento e à má administração do país, dos governantes. Não podemos esquecer também da enorme burocracia existente no país. Concluímos que é um longo caminho a percorrer e muito investimento a fazer se quisermos melhorias em muitos setores do nosso país. Muito boa participação. Obrigado, pessoal aqui da Lafayette, aqui de Ribeirão. Muito obrigado. Pessoal de Belo Horizonte, boa noite, Belo Horizonte. O maior problema destacado pelos alunos foi a alta falta de infraestrutura. Além disso, o meio de transporte já está desgastado e envelhecido. Boa! Depois vou dar mais alguns números. Pessoal de São José dos Campos, boa noite, pessoal de São José. Os custos da logística influenciam diretamente no valor do produto final, com certeza. Onde dentro da cadeia de oferta e demanda, toda variação na disponibilidade do produto pode influenciar. Alunos de São José dos Campos. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Todas perfeitas. Pessoal de Belo Horizonte, os alunos perguntam o que o professor Marco Antônio acha da rodovia transamazônica. O que eu acho? Acho uma piada. De mau gosto ainda. Né? Na verdade, seria um excelente meio de escoamento da produção e interligação com o norte do país, mas a gente vê essa vergonha que é, né? E o engraçado que eu vejo, eu tenho quase 40 anos, eu vejo desde pequeno as mesmas cenas. Né? Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a assistir Jornal Nacional, tinha uns 7, 8 anos de idade, e meu pai fazia essas mesmas críticas, aquela cena de quando chove, atola, caminhão parado, pessoal descendo dos ônibus, né? Aquela anarquia desde quando, né? Quase mais de 30 anos. Se houvesse realmente infraestrutura, se houvesse realmente vontade e disposição e comprometimento do governo para que isso realmente melhorasse, a gente teria um dos melhores e maiores canais de interligação e distribuição do norte para o sudeste do país. Né? Mas realmente aquilo é uma piada. Bom, na minha opinião, quais são os grandes desafios? Primeiro, a infraestrutura, principalmente a infraestrutura rodoviária. Basicamente, o sistema de transporte brasileiro é pautado sobre as rodovias. E o estado das rodovias é lamentável. O alto custo do gerenciamento da informação. Hoje, os softwares voltados para a logística possuem um alto custo de aquisição e manutenção. Terceiro, falta disponibilidade de mão de obra especializado para a operacionalização das áreas de logística nas empresas. Existe uma falta de gerenciamento muito grande e por isso nós temos aquele estoque de cobertura de 85 dias. Estoque é dinheiro parado, que poderia estar se convertendo em
aplicações e trazendo dinheiro para a empresa. Ok? Então, esses para mim são os grandes desafios. Agora eu vou mostrar alguns números para vocês. Deixa eu pegar o meu tabletzinho aqui que eu anotei para não esquecer. Bom, qual é o custo para se exportar um container no Brasil? Container. Qual é o custo de uma empresa para se exportar um container hoje? Aqui no Brasil, 1.790 dólares. Na Índia, 1.055 dólares. Na China, 500 dólares. E em Singapura, 456 dólares. Vocês sabem qual é a vida útil de um caminhão aqui no Brasil? Em média, gira em torno de 13 anos. Nos Estados Unidos, essa vida útil chega a 20 anos. De tudo que é transportado no Brasil, 58% utiliza rodovias e 28% por ferrovias. Nos Estados Unidos, 38% são por rodovias e 45% por ferrovias. Vocês sabem qual é o tamanho da malha ferroviária brasileira? No Brasil, nós temos algo em torno de 28 mil quilômetros de trilhos, e em função do estado desses trilhos e da falta de utilização das rodovias, nós temos uma utilização de cerca de 12 mil quilômetros dos 28 mil que temos disponíveis. Nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, existem 280 mil quilômetros de trilhos, de ferrovias, nada mais, nada menos que 10 vezes mais do que existente aqui no Brasil. E sabe quanto que os americanos utilizam desses 80 mil quilômetros? 100%. Tudo é utilizado. No Brasil, nós temos 1.600.000 quilômetros de rodovias, sendo um pouco mais de 200 mil quilômetros com asfalto. Sabendo que uma rodovia que não é asfaltada eleva o meu custo de manutenção dos meus caminhões em 30%. Nos Estados Unidos, Brasil, 1.600.000 quilômetros de rodovia. Nos Estados Unidos, 6 milhões de quilômetros, 5 vezes mais. Desses 6 milhões de quilômetros existentes de rodovias nos Estados Unidos, 70% tem asfalto. Dos 6 milhões, 4 milhões e 200 tem asfalto. O que acontece ao redor do mundo? Ferrovia e rodovia se complementam. Diferente aqui no Brasil, em que a ferrovia compete com a rodovia. Entenderam? Tiveram uma noção de quão ruim, né, são os nossos números? Qual é a opinião de vocês? Manda a opinião de vocês aí. Quero saber sobre isso. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos sistemas de transporte, dos modais, né? O termo que se utiliza na logística é modal. Quais são os modais de transporte que são mais utilizados aqui no Brasil? O primeiro, não é o primeiro, é apenas o primeiro que a gente vai comentar, não é o mais importante nem mais utilizado. O primeiro que a gente vai comentar é o sistema ferroviário, que é o mais utilizado para o transporte de grandes volumes para longas distâncias, ok? Apesar de ser pouco utilizado, as ferrovias oferecem uma maior segurança em relação às rodovias, com relação à segurança, né? Principalmente ao ocasionamento de roubos e furtos no transporte rodoviário, é muito maior do que no transporte ferroviário. O transporte ferroviário, ele é utilizado principalmente para o transporte de commodities, né? Derivados minérios, derivados de petróleo, grãos, né? Escoamento da safra brasileira praticamente é feito, né, do centro-oeste, uma parte do norte, através das ferrovias.
E ele oferece um ganho de escala muito grande, porque eu posso transportar um volume muito grande, né? Várias e várias toneladas, 1000 toneladas, e o preço do frete é o mesmo. Ou seja, quanto mais eu colocar, mais barato esse custo vai ficar. Uma grande característica, não sei se vocês sabem, mas o tempo maior que demora o transporte de uma determinada mercadoria, de uma determinada carga, pelo sistema ferroviário, não está no transporte em si, mas sim está na preparação do conjunto, das locomotivas e dos vagões. Um trem não sai com uma quantidade mínima de vagões lotados. E a montagem do comboio, a montagem, né, a junção da locomotiva, a área de manobras, né, essa é uma outra grande dificuldade nas ferrovias também, a gente tem poucas áreas de manobra e de intersecção. Só isso, né, essa montagem, essa montagem do comboio é o que corresponde a 80% do tempo levado pelo transporte ferroviário. Ok? Provavelmente não, quase com certeza você não vai ver no transporte ferroviário a sua utilização para mercadorias pequenas para distâncias curtas, tá? A grande esperança que a gente tem no Brasil é que, através das concessionárias, a imagem das ferrovias seja resgatada, tá? Que caiu em descrédito em função dos atrasos que acontecem no transporte e em função da perda de material que é ocasionada em função da má qualidade dos vagões, tá? Impacto e principalmente muita umidade. Beleza? Então, praticamente, essas são as características do nosso transporte ferroviário aqui no Brasil. Tá. O segundo transporte que a gente vai dar uma comentada é o hidroviário. Principal modal utilizado para volumes substanciais, principalmente quando se diz respeito à exportação e para grandes volumes e produtos também não perecíveis, porque o tempo de transporte é muito grande, né? Principalmente utilizado no comércio internacional, só que para a utilização das hidrovias com um sistema hidroviário doméstico aqui no Brasil, a gente tem uma limitação muito grande, porque a gente tem poucos rios que desembocam no oceano, né? O sistema hidroviário é o que precisa muito, dentre todos os existentes, é o que mais precisa de transbordo. E o que é transbordo? Você passar de um sistema de transporte para outro. Normalmente o hidroviário, normalmente não, com toda certeza, o hidroviário eu preciso de uma complementação. É hidroviário mais rodoviário, é hidroviário mais ferroviário. Eu não consigo, por exemplo, levar uma carga de grãos lá do Mato Grosso até o Porto de Santos utilizando apenas o sistema de transporte hidroviário. Essa é outra característica também do ferroviário, que às vezes eu também tenho que me utilizar do transbordo. As taxas de frete são baixas, mas esse sistema, o modal hidroviário, ele é extremamente lento e tem um alto índice de atrasos no prazo de entrega. Tá? No hidroviário, a armazenagem limita a flexibilidade. Uma coisa interessante é que, quando eu vou fazer um processo de exportação, que eu vou utilizar o hidroviário, né? Vou colocar a minha mercadoria no porto e do porto vai seguir seu destino, esse processo de armazenagem, que muitas vezes muitas vezes não, com toda certeza está na mão do governo federal, é um processo extremamente burocrático, extremamente demorado. Vira e mexe, a gente vê as reportagens na televisão, fila para o desembarque de caminhões no Porto de Santos, greve dos funcionários do sistema portuário no sistema de despacho de mercadorias para exportação. Da mesma forma que se eu tiver, dependendo de um determinado material que é importado por via marítima, todas as dificuldades eu enfrento também. O que o pessoal tem visto e tem investido
são nos chamados portos secos. E o que é o porto seco? O porto seco, ele vai funcionar e ele tem as mesmas características, o mesmo funcionamento, o mesmo propósito, por exemplo, do Porto de Santos, do Porto do Rio de Janeiro, do Porto de Paranaguá, só que ele está no centro do país. Aqui no estado de São Paulo nós temos um porto seco aqui próximo de de Araraquara, ali próximo a São Carlos, onde eu tenho um sistema de armazenagem muito grande, existem funcionários de despacho aduaneiro do governo federal, só que esse porto seco é uma entidade privada, fiscalizada pelo governo federal. E ali nesse porto seco eu tenho a chegada de uma ferrovia e eu tenho os canais de rodovias que fazem essa interligação. Eu ganho muito tempo, por quê? Por se tratar de um sistema privado, o despacho é muito mais rápido. O cara não quer ficar com a mercadoria parada ali dentro do seu armazém. Portanto, de forma sistemática, ele é muito mais rápido. Tudo que é realizado no Porto de Santos é realizado nesse porto seco. Dali, a mercadoria já sai totalmente preparada, com toda a sua documentação pronta, e só chegar no porto e colocar no navio. Tá? Esse é o chamado porto seco. Depois a gente pode falar mais sobre isso no plantão. Perfeito? O outro sistema é o sistema rodoviário, que praticamente é o que domina, né, o nosso país. E várias são as características em função da infraestrutura existente que o torna dominante. Pois a conveniência. A rodovia, o sistema de transporte rodoviário, ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Ele é extremamente frequente, ou seja, eu posso carregar a qualquer momento. É de alta disponibilidade e de alta flexibilidade. Não é? Se eu for fazer um comparativo entre ferrovia e rodovia, poucas são as vantagens que um tem sobre o outro. Por exemplo, quando eu utilizo o sistema rodoviário, eu tenho uma restrição de carga, por quê? Em função do tamanho dos caminhões. Ao mesmo tempo, eu posso utilizar o transporte rodoviário para qualquer parte do Brasil. Ele chega em qualquer parte do Brasil, diferente das ferrovias. Ok? Quais são as formas que eu posso contratar um serviço rodoviário no Brasil? Eu posso contratar através de uma carga completa, que é chamado de TL, ou de carga incompleta, que é chamado de LTL. Na carga completa, eu vou lá e pago por todo o espaço existente no caminhão. Eu tenho ganho de tempo, tenho velocidade. Quando eu trabalho com carga incompleta, eu estou alugando um determinado espaço dentro de um caminhão por um determinado percurso. E isso eu vou ter que utilizar um sistema de consolidação de cargas que vai acabar o quê? Diminuindo a velocidade do meu transporte. Ok? O sistema aeroviário é o mais rápido existente? É. Mas é o mais caro também? Também é o mais caro. Limita-se a alta razão, valor, peso. Quando eu utilizo o sistema aeroviário? Quando eu preciso entregar muito rápido e quando o valor agregado do meu produto também é muito alto. Tá? É o menos utilizado entre todos os modais, ou seja, o sistema aeroviário no Brasil representa apenas 1% da utilização do sistema de transporte total. 1% só, pessoal. Existem restrições? Existem. Normalmente ele é utilizado para cargas inferiores a 230 quilos e também o espaço disponibilizado nas aeronaves também é reduzido, é pequeno. Falta integração com outros modais. O sistema aeroviário só é integrado com o rodoviário. Eu não tenho um aeroporto integrado a uma ferrovia, eu não tenho um aeroporto integrado a uma hidrovia.
Ele também é sensível ao quê? A disponibilidade de lugares, a clima e a profissionais. Ok? Beleza? Por último, né, dos que a gente está estudando, nós temos o dutoviário, que é a forma mais econômica existente de transporte para grandes e altíssimos volumes. Qual a flexibilidade do dutoviário? Zero, né? Eu não consigo mexer aqui, eu quero mudar, quero utilizar o sistema dutoviário para tal lugar, mudo o duto para cá. Ah, não, agora eu quero utilizar para lá, mudo o duto para cá. Ou seja, totalmente inflexível. Custo mais baixo entre todos os modais e ele permite uma operação contínua. O duto, ele vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano, sem parar. Ele é muito utilizado para transporte de materiais líquidos, gasosos, né? É confiável? Extremamente confiável. Muito confiável. No Brasil, esses dutos eles são divididos em oleodutos, utilizado no transporte de óleo, gasolina, os minerodutos, utilizado no transporte de minério de ferro, e os gasodutos, né? O tão famoso gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que a gente perdeu as nossas bases, né, da Petrobras lá na Bolívia e tal. Pois é. Então, essas são as grandes utilizações do sistema dutoviário. Agora, eu trouxe um negocinho interessante para vocês e eu vou ler, que eu achei muito bacana, que é o seguinte: de vez em quando a gente vê algumas boas notícias voltadas para a área logística aqui no Brasil. Olha que interessante. O uso de dirigíveis no transporte. Dirigíveis são aqueles balões, né, de gás, que tem aquela basezinha embaixo, né, parece uma base de comando. Lembra do Zeppelin, do Hindenburg, né? São esses tipos de balões. Olha lá, ó. Empresas brasileiras se unem para construir dirigível de transporte de carga. O objetivo, segundo o jornal Valor Econômico, é contornar o caos logístico brasileiro. Duas companhias brasileiras ligadas ao setor de infraestrutura pretendem recorrer a veículos voadores mais leves que o ar, balões dirigíveis, para transportar carga, informa o jornal Valor Econômico. O projeto começou a ser desenvolvido em São Carlos, área próxima a centros de tecnologia, e que abriga duas importantes universidades. O projeto está na lista de beneficiados pelo BNDES e receberá, ao todo, 102,7 milhões da instituição. O montante será usado pela fábrica recém-criada no desenvolvimento de um protótipo de dirigível que usa gás hélio e que poderá transportar 30 toneladas de carga. O veículo terá 12 metros de comprimento e velocidade de até 65 km por hora. Espera-se que no futuro a capacidade deste veículo chegue a 200 toneladas. A Engevix, que já possui participação em concessões de rodovias, aeroportos e hidrelétricas, tem 50% das ações da recém-criada Airship do Brasil, que vai desenvolver o veículo. A outra sócia, também com 50%, é a Transportes Bertolini, de serviços de logística. Além do financiamento, as empresas estão investindo outros 20 milhões aproximadamente de maneira direta. Além do transporte de cargas, está em desenvolvimento uma família de dirigíveis para fins militares. O plano é oferecer os veículos em conjunto com softwares para a defesa e segurança de eventos como os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Outro objetivo, servir de fornecedora para contratos do segmento de defesa da Engevix para as Forças Armadas. Então, pessoal, é só entrar, o site é www.airshipdobrasil.com.br. Interessante, né? Quem sabe dá certo, é uma saída para o nosso caos logístico.
Ok? Continuando então. Pessoal, a otimização do nosso sistema de transporte muitas vezes se dá pela utilização conjunta de mais de um modal, né? Eu preciso utilizar o rodoviário junto com o ferroviário, o rodoviário com o hidroviário, o hidroviário com o ferroviário. Então, às vezes para que eu tenha uma perfeita utilização do meu sistema logístico, eu preciso utilizar mais de um modal de transporte, tá? Qual é o conceito de intermodalidade e multimodalidade? A intermodalidade é a utilização conjunta de mais de um modal, no qual são utilizados documentos fiscais individuais para cada tipo de modal. Na multimodalidade, existe a integração total da cadeia de transporte, de modo a permitir um gerenciamento integrado dos modais utilizados, bem como das operações de transferência com a aplicação de um único documento. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho uma determinada empresa lá no Mato Grosso. Eu faço o desenvolvimento de sementes, alto volume, tá? E eu quero exportar através de um porto localizado no Nordeste, eu quero exportar para a Europa esse meu produto. Para eu chegar até lá no porto do Nordeste, eu vou sair da minha fábrica através de um caminhão, de uma empresa contratada, vou fazer um transbordo numa estação ferroviária para uma nova empresa que vai fazer o transporte via ferroviário até próximo ao porto, onde eu vou fazer a minha exportação. Chegou próximo a esse porto, eu preciso transferir a minha carga novamente para um caminhão, uma outra empresa e chegar até o porto. Beleza? Todos esses elos foram utilizados. Eu utilizei empresas diferentes para o transporte rodoviário até a ferrovia, o transporte ferroviário até próximo do porto, outra companhia, do transporte ferroviário até próximo do porto, outra companhia. Para cada um desses, eu tive que ter a emissão de um documento fazendo a transferência da mercadoria para a propriedade da outra empresa que ia fazer o transporte. Tá? Esse é o conceito de intermodalidade. A multimodalidade, a grande diferença é todo esse trajeto e todos esses modais que foram utilizados é feito pela mesma empresa. Ou seja, eu vou utilizar apenas um documento fiscal, porque é apenas uma empresa que vai pegar o meu produto que vai sair da minha empresa, levar até a ferrovia. Na ferrovia vai levar até próximo do porto vai fazer um novo transporte rodoviário e vai chegar ao porto. Tudo feito por uma única empresa. São empresas multimodais que a gente chama. Tá? Essas empresas multimodais são chamadas de operadores de transporte modal, chamados de OTM. São duas ou mais modalidades que são utilizados desde a origem, na fabricação do meu produto, até o seu destino final. Só que ela é operada pela mesma empresa. Essa OTM, essa operadora de transporte modal, ela assume toda a responsabilidade na execução do transporte, nas avarias e nos defeitos que podem ser ocasionados no seu processo. Além de fazer o transporte, ela ainda pode te dar a consolidação da carga e a armazenagem. A grande dificuldade está realmente nos processos de transbordo, ou seja, de eu sair do modal e ir para outro modal. Até eu coloquei aqui a figurinha, esse daqui é o chamado rodotrilho, ou seja, eu tenho uma carreta, vocês estão vendo aí na figura, que pode ser utilizada no transporte rodoviário, mas essa mesma carreta também possui rodas, né, de trem. Ou seja, o transbordo é muito fácil, porque eu paro o meu caminhão sobre um trilho, automaticamente essas rodas de trem descem,
né? E eu transformei o meu baú, a minha carreta, né, em um vagão. E isso facilita muito o transbordo. Ok? Beleza. Quais são as diferenças de custos, né, fazendo um comparativo entre custo fixo e custo variável, dos sistemas de transporte utilizados, existentes? No ferroviário, o custo fixo é alto em função dos equipamentos, os terminais e a via férrea. E o custo variável é baixo, no momento da execução do transporte. No rodoviário, o meu custo fixo é baixo, porque as rodovias já existem, né, e construídas pelo governo federal. O custo variável é mais ou menos, porque eu tenho o custo do combustível, da manutenção, dos pedágios, que é altíssimo. No hidroviário, o meu custo fixo é médio, em função da aquisição dos navios e dos equipamentos existentes para operacionalização das hidrovias. O custo variável é baixo devido à capacidade para transportar grandes quantidades. O dutoviário, o custo fixo é elevado, direito de acesso, construção, requisitos para controle de estações e capacidade de bombeamento, né? Fica muito caro você construir um duto viário. O custo variável é o mais baixo, nenhum custo com mão de obra de grande importância, porque você coloca o material de um lado e vai percorrer tudo sozinho. O aeroviário, o custo fixo é muito alto, em função das aeronaves, o manuseio e o sistema de carga. E o custo variável é alto por causa do combustível, da mão de obra e manutenção, que devem ser extremamente especialistas em função da exigência que o sistema aeroviário determina. Ok? Ok, pessoal. Para a gente fazer uma completa análise comparativa entre os sistemas de transporte existentes, eu preciso levar em consideração e ter o entendimento de algumas características, que eu chamo de características operacionais. A primeira característica operacional é a velocidade, que refere-se ao tempo decorrido de movimentação em uma dada rota, também conhecido como transit time, ou seja, de um ponto a outro, quanto tempo demora, sendo o modal aéreo o mais rápido de todos. Aliás, vou fazer a chamada para a segunda interatividade, que logo logo vai estourar. Um amigo meu se aposentou, pegou aquela bolada, né, do fundo de garantia, trabalhou 40 anos na mesma empresa, e ele foi lá e comprou 2 caminhões. Esse meu amigo foi lá e comprou 2 caminhões e montou uma empresa chamada Vai e Vem Logística com esses 2 caminhões. Vai e Vem Logística, né? Olha o nome da companhia. Na opinião de vocês, ele realmente montou uma empresa de logística? Espero a próxima interatividade, eu quero saber a opinião de vocês. Comprei 2 caminhões, montei a Vai e Vem Logística. Realmente eu fundei uma empresa de logística? Próxima interatividade, essa é a questão. Bom, voltando aqui. Característica operacional, velocidade. Segunda característica, disponibilidade, que é a capacidade que um modal tem de atender qualquer par, origem e destino de localidades. As transportadoras rodoviárias apresentam a maior disponibilidade, já que conseguem dirigir-se diretamente para os pontos de origem e destino, caracterizando um serviço porta a porta, chamado serviço door to door. Ou seja, o sistema rodoviário eu posso utilizá-lo em qualquer origem para qualquer destino. Por isso que ele é o mais utilizado, levando em consideração essa característica. A característica de confiabilidade refere-se à variabilidade potencial das programações de entrega esperadas ou divulgadas. Os dutos, devido ao seu serviço contínuo e à possibilidade restrita de interferência pelas condições de tempo e de congestionamento, ocupam lugar de destaque no item confiabilidade. Ou seja,
pode chover, pode fazer sol, pode ter greve, pode ter quebra-quebra, pode ter o que for. O duto viário não para, tá? Outra característica, capacidade. Refere-se à possibilidade de um modal de transporte de lidar com qualquer requisito de transporte como tamanho e tipo de carga. O transporte realizado pela via marítimo-fluvial é o mais indicado para essa tarefa, que leva em consideração tamanho e tipo de carga. Tá? Outra característica, frequência, está relacionada à quantidade de movimentações programadas. Novamente, os dutos lideram o item frequência devido ao seu contínuo serviço realizado entre dois pontos. Ok? Então, pessoal, tendo em consideração e o entendimento dessas características operacionais, eu posso fazer uma análise comparativa entre todos os sistemas de transporte. No nosso quadro aqui atrás, a nota 1 significa o melhor e a nota 5 significa pior. Por exemplo, com relação à velocidade, o transit time, o aéreo é o primeiro, ele é o mais rápido. E o menos rápido, o duto viário. Com relação à disponibilidade, o rodoviário atende qualquer par origem e destino, por isso ele é o melhor. O pior, o duto viário. Lembra que eu falei que não dá para mudar o duto de um lugar para o outro? Com relação à confiabilidade, o primeiro é o duto viário e o último é o aéreo, porque eu tenho uma série de restrições ou podem ocasionar problemas em função de clima, tempo, disponibilidade. Com relação à capacidade, o hidroviário é o que oferece maior capacidade de transporte. E o menor, o dutoviário. Com relação à frequência, o melhor é o dutoviário e o pior é o hidroviário. Então, aquele que fizer menos pontos é o melhor sistema. Qual é? O rodoviário. Em condições de Brasil, hein, pessoal? Isso não é mundial, não. Nós estamos falando dos sistemas de transporte e a infraestrutura de transporte no Brasil. Hoje, isso aqui significa o quê? Que no Brasil, o melhor sistema de transporte é o rodoviário. Em segundo lugar, o ferroviário. Em terceiro, o aéreo. Em quarto, o dutoviário. E por último, o hidroviário. Ok? Perfeito. Outros aspectos importantes que a gente deve levar em consideração na escolha do modal de transporte. O tempo em trânsito, a necessidade de estoque de segurança, o cumprimento dos prazos, custo do transporte, a infraestrutura existente, a legislação, quais são as restrições de uso, o valor agregado do produto que eu vou utilizar, não é? Não é qualquer produto que eu utilize em qualquer modal. Possibilidade de operação porta a porta, operação door to door. A necessidade de transporte complementar, fazer vários transbordos. A segurança desse sistema e a possibilidade de rastreamento. Ok? Se eu for fazer um comparativo entre ferroviário e hidroviário, aqui na nossa figurinha, né, num comparativo de peso, e aqui é distância, né, distância versus peso, essa área aqui é a mais indicada para o transporte rodoviário. Esta área aqui, né, acima de 40 toneladas, é a mais
utilizada, né? Nessas condições, o mais utilizado é o ferroviário. E nesta área aqui, existe uma competição e uma análise muito grande de qual vai ser a melhor saída para a minha empresa. Se é utilizar o sistema rodoviário ou se é utilizar o sistema ferroviário. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Lembra da perguntinha? A Vai e Vem Logística realmente é uma empresa de logística? 4 minutinhos e eu quero ler as participações de vocês. E aí, pessoal, a Vai e Vem Logística é uma empresa de logística?
O pessoal de Belo Horizonte aqui já respondeu, ó. De acordo com os alunos, não se trata de uma empresa de logística, mas apenas de uma transportadora. Perfeito, Belo Horizonte, perfeito, pessoal. Pessoal de João Pessoa, o aluno Max. Max, obrigado por mais essa participação. Considerando que logística trata da gestão e manutenção de estoque, a aquisição de 2 caminhões, foco apenas em transporte, não caracteriza uma empresa de logística. E não caracteriza mesmo. Perfeito, Max, obrigado. Pessoal de Paranapanema, boa noite, Paranapanema. Não, é uma empresa de transportes, por só adquirir os caminhões. Perfeito, pessoal, isso mesmo. Pessoal de São José dos Campos, ela é apenas uma transportadora, uma pequena parte da logística. Na logística é necessário o controle de materiais, armazenagem, etc. Não sendo esse o foco da empresa. Isso aí, perfeito. Pessoal de Santa Inês, boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Com os 2 caminhões, o máximo que ele poderia ser era o transportador. Mas com pôr o termo logístico ainda falta muita coisa. Digamos que ele esteja com apenas 5 ou 10% do conceito total. Bacana, gostei da participação. Perfeito, pessoal. Pessoal de Santo André, boa noite, pessoal de Santo André. Marcelo, obrigado pela participação. Mesmo envolvendo uma parte da logística, que é o transporte, quer dizer, o Marcelo está dizendo que sim. Mesmo envolvendo uma parte da logística, que é o transporte, ela não deixa de ser uma empresa de logística. Será, Marcelo? Vamos comentar daqui a pouquinho isso daí. Na minha opinião, estou parecendo aquele comentarista de economia da Rede CBN. O meu parecer, a minha opinião. Eu faço essa pergunta porque eu ando muito pelas empresas aqui na região, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto. E aqui a gente é privilegiado porque a gente tem uma infraestrutura rodoviária considerável, boa, em função do alto custo de pedágios que a gente paga, né? Só para vocês terem uma ideia, para eu visitar minha mãe numa cidade aqui perto, ida e volta, eu gasto quase R$40 de pedágio. E a cidade fica a 60 quilômetros daqui de Ribeirão Preto. Bom, mas isso, né, com mãe não cola, né? Então tem que ir lá ver a véia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e nessas minhas andanças pela estrada, vira e mexe, passa um caminhão, fulano de tal logística, não sei que lá logística, Paraná logística. Pessoal, na minha opinião, é uma empresa de transporte, é uma transportadora. Ela pode até trabalhar com consolidação de cargas, com roteirização, parará. Para mim, o termo logística é um pouco mais amplo que isso. Armazenagem, movimentação, transbordo, não é? Fornecimento. Então, na minha opinião, a vai e vem logística nada mais é do que a vai e vem transportes. Beleza? Obrigado por todas as participações, pessoal. E daqui a pouco a gente vai ter uma interatividade bem pequenininha, 2 minutinhos só. Vamos lá. Finalizamos a unidade 7. Vamos começar a unidade 8. A gente vai falar sobre a gestão estratégica da logística. A gente vai ver o quão é complicado, né? E o quanto a gente vê de dificuldade em transformar a minha logística numa fonte de vantagem competitiva. Pessoal, recordar é viver. Logística, disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, ao menor custo para a empresa, oferecendo o melhor serviço para o meu cliente, determinando o que, quando e onde produzir e adquirir, o que, quanto e onde armazenar, quando e como produzir ou transportar. Lembrem bem desse conceito, hein? Boa questãozinha para a prova. Bom, a logística integrada, pessoal, ela é um conjunto de atividades desempenhadas por toda a minha cadeia produtiva. E essa logística integrada, ela se caracteriza pela gestão dos estoques, da armazenagem, da movimentação dos materiais, do transporte, da previsão de demanda,
do atendimento ao cliente. Ó, isso aqui já está respondendo a pergunta sobre a vai e vem logística, tá? Essa logística integrada, existem atividades que consomem recursos, que podem agregar valor, e existem aquelas atividades que não agregam valor. Os produtos logísticos existentes, e que é a fonte, né, o principal objetivo da minha logística integrada, eles possuem características diferentes. Os produtos que eu transporto, eles possuem volumes diferentes, pesos diferentes, perecibilidades diferentes, densidades diferentes. E o mais correto seria o quê? Eu desenvolver um projeto de logística adequado para cada tipo de produto. Certo? Perfeito. Ok. O meu produto logístico, né, o produto logístico, ele é um conjunto de características que podem ser manipuladas para criar vantagem competitiva. Ok? E, de repente, eu posso ter projetos diferenciados para atender características diferentes desse produto logístico. Qual é a classificação desses produtos logísticos? Produtos de consumo, que tem como foco o meu consumidor final, e produtos industriais, que é voltado para o mercado da indústria. Beleza? Ok. Esses produtos de consumo, eles são divididos em produtos de conveniência, produtos de comparação, produtos de especialidade. Qual que é a diferença? Os produtos de conveniência são aqueles amplamente distribuídos que podem ser substituídos e que possuem baixo valor agregado. Por exemplo, quando eu vou a um supermercado, vou lá na área de higiene e limpeza, e eu estou procurando um creme dental, uma pasta de dente. Tá. E eu não encontrei a pasta de dente que eu quero. Eu vou sair do supermercado e vou até um outro supermercado para ver se eu encontro a pasta de dente que eu quero? Não. Eu vou pegar um similar, uma outra marca, um sabor diferente, mas eu não vou sair do supermercado para ir em outro supermercado para comprar uma pasta de dente. Tá? Esse é um exemplo de produto de conveniência. Os produtos de comparação já são aqueles que possuem um valor agregado um pouquinho maior. A distribuição já não é tão intensiva quanto os produtos de conveniência. Exemplo, se eu vou adquirir um TV de LED, eu vou pesquisar o preço, eu vou pesquisar as marcas, eu vou pesquisar a tecnologia, eu vou pesquisar os fabricantes. Ou seja, não é um produto que eu compro por impulso, é um produto que eu vou pesquisar, né? Tem um valor agregado maior, é um investimento que eu estou fazendo. Ok? TV, geladeira, fogão, micro-ondas, carros populares. Os produtos de especialidade já são os produtos que têm distribuição zero. O cliente está disposto a esperar o que for preciso para ter esse produto. Ok? Exemplo, marcas famosas, Montblanc, Ferrari, Porsche, né? Joias raras. Então, esses são produtos de especialidades. A Ferrari tem distribuição, tem agência para tudo quanto é lado? Não. Se eu vou comprar uma Ferrari, eu tenho que esperar o prazo que a Ferrari determina. Tá? Beleza? Então, produtos de consumo, produtos de conveniência, produtos de comparação e produtos de especialidade. Perfeito? Rapidinho agora, olha essa figurinha. Tem o chocolate, a TV, o iogurte, a pasta, o guarda-roupas, um carro de luxo, o violão, comida e o telefonezinho aqui. Rapidinho aí, aponta para mim se é conveniência, comparação ou especialidade. Vou dar 2 minutinhos, rapidinho.
A gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Já tem a participação aqui, ó. O Max lá, hein? Max hoje tá campeão. A pasta, conveniência, pasta, iogurte e o chocolate. Comparação, a TV, o telefone, especialidade, a Ferrari, o violão. E faltou o guarda-roupa, que é de comparação também. Perfeito, obrigado pela participação. Tem mais alguma? São José. Chocolate, Active, a pasta, Colgate e o feijão são conveniências. Perfeito. Curitiba, boa noite pessoal de Curitiba. Conveniência, chocolate, creme dental, iogurte, alimento. Comparação, a TV, o violão, o telefone, o guarda-roupa, a especialidade Ferrari. Isso aí. Rio Branco, boa noite pessoal de Rio Branco. Chocolate, iogurte, conveniência, Ferrari, especialidade. Comida incremental, TV, violão e telefone, comparação. Ah, se for uma comida de luxo, até eu posso falar que é de comparação. Bacana. Pessoal lá do bairro Paraíso, em São Paulo, o Milton e o Fabrício, obrigado pela participação, viu? Boa noite para vocês. Chocolate, iogurte, feijão, conveniência. Comparação, TV, telefone, violão. E especialidade, a Ferrari. Bacana, faltou só o guarda-roupa. Pessoal da Lafayette, chocolate, conveniência, TV, comparação, Active, a conveniência. Telefone, comparação, feijoada, conveniência, o carro, especialidade, Colgate, comparação, guarda-roupa, comparação. E pessoal afiado, certinho, pessoal da Lafayette. Paranapanema, boa noite pessoal, obrigado. Telefone, violão, TV e guarda-roupa é comparação. Chocolate, feijão, creme dental, conveniência. Ferrari, especialidade. Bacana. São José dos Campos, guarda-roupa, Ferrari, violão são especialidades. Pessoal de São José, o valor agregado aqui é diferente. O guarda-roupa, o violão e o telefone são de comparação também. Obrigado pela participação. Mais alguma, Ricardo? Pessoal, obrigado pelas participações. Então, chocolate, conveniência. TV, comparação. Iogurte, conveniência. Telefone,
comparação. Comida, conveniência. Violão, comparação. A Ferrari, especialidade. A pasta de dente, conveniência. E o guarda-roupa, comparação. Perfeito? Obrigado pela participação, hein, pessoal? E ó, foi a jata, hein? Gostei de ver. Pessoal, é importante também, o pessoal de Santo André, o aluno Marcelo pergunta. Obrigado pela pergunta, Marcelo. O fornecimento de água e retirada de esgoto é considerado um sistema logístico? O fornecimento de água e a retirada de esgoto é considerado um sistema logístico? Olha, Marcelo, se a gente for levar em consideração que existem estudos para facilitar a melhor utilização desse transporte, né? Eu acho que existe muito mais logística na retirada do esgoto do que no próprio abastecimento de água, tá? Mas não deixa de ser, que aí também interfere nas condições naturais, né? Mas é um sistema de logística, sim, o abastecimento de água e a retirada do esgoto. Eu posso, se eu estudar profundamente, eu vou encontrar no seu desenvolvimento conceitos de logística para que ele seja melhor utilizado. Boa pergunta, viu, Marcelo? Muito obrigado pela participação. Então, pessoal, para cada tipo de logística, pessoal de Curitiba, Dom Bosco, obrigado pela participação. Tem pergunta aqui, ó. É por isso que as lojinhas de posto de gasolina se chamam loja de conveniências? Porque tem produtos comuns e de fácil aceitação? Boa pergunta, me pegou agora. Não sei se exatamente se chama loja de conveniência. Eu acho que é mais por ser conveniente e poder atender a qualquer horário do dia e ter vários serviços disponíveis, né? Mas, ó, pessoal de Curitiba, vou pesquisar e a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é tentar encontrar qual é a origem da palavra conveniência e por que foi atrelado às lojas de conveniência. Boa, obrigado, viu? Então, pessoal, em função do produto logístico, eu também vou ter, cruzando com o ciclo de vida do produto, eu vou ter diferentes estratégias em função de cada etapa. Lógico que na fase de desenvolvimento, eu não tenho comercialização, não tenho distribuição, mas eu já levo em consideração alguma coisa. Na fase de introdução, na fase de crescimento, maturidade e declínio, em função das suas características e em função das características dos consumidores para cada uma dessas etapas, tá? Vão influenciar o desenvolvimento do meu processo logístico. Ok? Beleza. Ok. A estratégia de posicionamento logístico. O grande objetivo de todo o sistema logístico é você reduzir ou aumentar o poder de competição, aumentar e trazer vantagens competitivas para a minha organização, através das estratégias de posicionamento logístico, que são divididas em 5 categorias. E quais são as categorias? Primeiro, a alocação de estoques. Eu vou utilizar estoques centralizados ou descentralizados? Qual é a política de transporte que eu vou utilizar? Eu vou utilizar transporte lento ou rápido? Consolidado ou expresso? Barato ou caro? O dimensionamento da minha rede de instalações. Quantos vai ser os meus postos de armazenamento? Qual será o tamanho desses postos? Qual será a localização desses postos? Qual vai ser a minha política de produção? Eu vou produzir contra pedido ou eu vou produzir para estoque? Grande pergunta. E com relação à coordenação do meu fluxo de produtos? O meu fluxo de produtos vai ser puxado ou vai ser empurrado? Tá?
E a gente começa justamente falando sobre a coordenação do fluxo de produtos. Eu tenho duas alternativas básicas quando eu falo da coordenação do fluxo de produtos. A primeira, eu vou utilizar uma política de resposta rápida. O que significa isso? Eu vou utilizar estoques centralizados, transporte extremamente rápido e expresso e não vou ter dependência da minha previsão de demanda. Isso é a política de resposta rápida. Agora, para a política de antecipação à demanda, eu vou utilizar estoques menores e descentralizados, vou ter uma alta utilização da consolidação das cargas no meu transporte e eu vou ter uma alta dependência da previsão de demanda. Então, política de resposta rápida, estoque centralizado, entrega expressa, baixa dependência da previsão de demanda. Política de antecipação à demanda, estoques descentralizados, entrega consolidada e alta dependência da previsão de demanda. E venham preparados para a nossa próxima aula, que vai ser a nossa última aula, hein, pessoal? Boa noite e até semana que vem.